Oi, terceiro, tudo bem com vocês? Conseguiram fazer os exercícios? Vamos corrigir então? Então, esse exercício está na página 109 da apostila 2, setor A, e o assunto é sobre o gás ideal. Então, vamos lá. Vou começar a resolver o segundo exercício, porque o primeiro eu já resolvi com vocês em forma de exemplo, tá bom? Então, o que eu tenho? Quais são os dados que eu tenho no segundo exercício? A pressão, que é de 1 atm, a temperatura, que é 27 graus Celsius, que é igual a 300 Kelvin, a massa que ele fornece, que é de 1 tonelada e 10 elevado, que é a mesma coisa que 10 elevado a sexta grama, a massa molar, que é 44 gramas por mol, que fala o enunciado, e ele quer saber o volume. O que eu fiz? Peguei a fórmula do gás ideal, PV/nRT, e substituí os valores. A pressão, 1, o volume é o que eu vou achar, o número de mols. Quem que é o número de mols? A massa em gramas dividido pela massa molar, ou seja, 10 elevado a sexta dividido por 44. O R, que é a constante do gás, que vai ser 0,082, porque a minha pressão está em atm. E a minha temperatura, que é 300 Kelvin. Multiplicando 0,082 por 300 dá 24,6, e o vezes 10 elevado a sexta eu copiei ele aqui do ladinho. E o 44 eu mantive. Por último, o que eu fiz? Dividi 24,6 por 44, que dá 0,56. Andando a vírgula uma casa para a esquerda, o que vai acontecer com o expoente? Diminui e aí o número vai ficar maior. Então, vai ficar 5,6 vezes 10 elevado à quinta. Então, o resultado será 5,6 vezes 10 elevado à quinta. Ok? Acertaram? Então, vamos lá. Agora, o terceiro exercício. O terceiro exercício está lá na página 110 e ele dá essa figura aqui, né, de dois balões. O balão A, que tem um volume de 6 litros, como vocês podem acompanhar na apostila de vocês, e o balão B, que tem um valor do volume de 2 litros. Aí ele fala assim, que tem um corpo que está com a torneira fechada e ele possui 0,25 mols e a temperatura de 27 graus Celsius, que convertido em Kelvin dá 300. Então, vai ficar 0,25, que ele quer saber o valor da pressão, 0,082, que é a constante do gás, e os 300, que é a temperatura. Multiplicando 0,25 por 0,082 por 300, eu chego no resultado de 6,15. E o que eu vou fazer? Está multiplicando, eu passo dividindo, que dá 1,02. Então, a resposta da letra A dá 1,02, aproximadamente 1 atm. Na letra B, ele fala assim, que quando abre a torneira, o gás vai se expandir e ocupar o quê? O volume todo o lado de B. Então, o que vai acontecer? Eu tenho uma pressão inicial aqui e um volume inicial. Quando eu abrir essa torneira, o que vai acontecer? O volume do gás que está aqui no A, ele vai aqui para o B. Ou seja, eu vou ter que somar os dois volumes. Então, vai ficar 6 mais 2, 8. Ok? Então, por isso que o volume aqui de B, que é o final, ele vai ser igual a 8 litros. Ok? Aí, o que ele fala? Que é uma transformação isotérmica. Se é uma transformação isotérmica, a temperatura permanece constante. Então, vai ficar, quanto que eu tenho de pressão no começo? 1 e o volume? 6. A pressão final, que é o P2 que eu vou achar, quando o volume for de 8. Então, o que eu faço aqui, né? O P2 é o que eu vou achar, vou passar o 8 dividido 6, então vai ficar 6 dividido por 8, que dá 0,75, ok? Então, eu tenho o estado inicial, 1, a pressão, 6, o volume. Estado final, P2 é o que eu vou achar,
o volume igual a 8. Então, vai ficar 1 vezes 6, P2 vezes 8, só passar o 8 dividido. Tudo bem? Acertaram? Então, vamos lá. Próximo exercício. O próximo exercício é o exercício 4. O exercício 4, ele está falando que tem 2 botijões. Um botijão, olha o que ele faz aqui. Ele dá um valor da massa de 640 e o outro botijão, que ele chamou de B, ele dá a quantidade de átomos. E aí ele pergunta assim, ó, qual a razão entre as pressões do botijão A para o botijão B? Bom, para achar a razão da pressão, a primeira coisa que eu tenho que fazer, achar o número de mols do botijão A e o número de mols do botijão B. Para achar o número de mols do botijão A, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a massa de 640 e aí ele fala que ele possui, ele dá o valor da massa atômica do oxigênio, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 32, que é o valor da quantidade de oxigênio, que é O2, e vou dividir 640 por 32, que dá 20. E faço a mesma coisa com o botijão B. Só que em vez de utilizar a massa molecular, eu vou utilizar a constante de Avogadro. Ou seja, em 1 mol de argônio, eu tenho 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Só que eu tenho quantos átomos? Eu tenho 3 vezes 10 elevado a 24 átomos. Então, eu vou ter quantos mols? Multiplico em cruz, então vai ficar 6 vezes 10 elevado a 23 vezes x e 1 vezes 3 vezes 10 elevado a 24. Multipliquei em cruz. E aqui, não quero achar o valor do x? Então, o que eu vou fazer? Vou descer o 6 vezes 10 elevado a 23 dividido vou descer dividindo o 3 vezes 10 elevado a 24 por 6 vezes 10 elevado a 23, que deu 0,5 vezes 10 elevado a 1, que é a mesma coisa que 5 mols. Então, vamos lá. No botijão A, eu tenho quantos mols? 20 mols. No botijão B, eu tenho quantos mols? 5 mols. Ou seja, como a quantidade de mols que eu tenho no botijão A é maior do que no botijão B, o que vai acontecer? A pressão no botijão A vai ser maior do que no botijão B. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Relacionei a pressão de A com o número de mols de A e a pressão de B com o número de mols de B. Então, ficou como? Pressão de A 20, pressão de B 5, e aí a pressão de A é 4 vezes maior do que a pressão de B. Ok? Um pouquinho mais complexo esse exercício, mas eu tenho certeza que vocês acertaram. Vamos lá. O último exercício. O último exercício, o exercício 5, ele pergunta qual é o gás que vai estar no balão B. Bom, o que ele dá? Quais são as informações que ele dá? Ele fala que o balão A ele tem 20 gramas de H2 e no balão B ele tem 440 gramas mols de um gás que ele não sabe qual que ele chamou de X. Aí o que eu fiz? Igualei o número de mols de A com o número de mols de A com o número de mols de B. Então ficou o quê? Massa em gramas dividido pela massa molar do A, massa em gramas do B pela massa molar de B. Qual é o valor da massa que eu tenho do A? 20. Qual que é o valor da massa molar que fornece o exercício? 5. Qual que é o valor da massa em gramas do B? 440. E aí ele pergunta qual é o valor da massa molecular do B. Bom, como que eu resolvo isso? Multiplico em cruz. Então, vai ficar 20 vezes MB, 2 vezes 440. 2 vezes 440 dá 880 dividido por 20, que dá 44. Então, a massa molecular do B vai ser igual a 44 gramas por mol desse gás X que ele não fala qual que é. Ok? Acertado? Completaram a apostila, tudo bonitinho? Então tá bom. Boa sorte, pessoal. Tem atividade para vocês fazerem
e até a próxima.